Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade ao nosso curso de extensão, Trabalho, Dimensões e Perspectivas. Hoje nós vamos para o módulo 2. Nós vamos falar sobre o trabalho durante a Revolução Industrial. Para iniciar, vamos nos situar aqui na linha do tempo da história, para nós sabermos exatamente em que época ocorreu. Assim como da Idade Média para a Idade Moderna, tivemos a transição do feudalismo para o capitalismo, igualmente da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, além de 1789 marcar o início da Revolução Francesa, esse período de transição entre o final da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea foi quando se iniciou a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ocorreu primeiramente na Inglaterra e depois foi indo para outros países da Europa. Se formos falar em Brasil, isso foi bem mais tarde. Aí foi lá pela década de 1930, né? Então, nós podemos situar a Revolução Industrial entre o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, período em que ocorreram grandes transformações sociais. A Revolução Industrial ela alterou significativamente a forma de produção dos bens nas sociedades, com mudanças nas configurações que organizam os grupos humanos desde então. Então, o que caracteriza essa Revolução Industrial? A Revolução Industrial ela foi marcada por inovações técnicas, inovações tecnológicas e mecanização da produção. Num primeiro momento, né, foi o setor têxtil que alavancou essas inovações, né, essa mecanização. Então, eu coloquei alguns criadores de algumas máquinas em ordem cronológica, né, com relação ao setor têxtil. John Kay inventou a lançadeira mecânica volante, aumentando a rapidez na fiação. Em 1733 também foi inventada a máquina de fiar. Depois, mais tarde, em 1765, foi criada uma máquina de fiar mais sofisticada. Depois veio o tear hidráulico, tornou os fios mais resistentes. Em 1789, Crompton aliou a qualidade do fio à produtividade de sua nova máquina. E em 1785, né, foi adaptada a máquina de vapor ao tear. Claro que iniciou no setor têxtil, mas, concomitantemente, a metalurgia também vinha se desenvolvendo. Em 1735, começou a ser desenvolvida a fundição de ferro, depois de aço. Aí, em 1776, os trilhos de ferro, as pontes de ferro, navio de ferro, e até que foi criada uma locomotiva a vapor, que a principal delas foi criada em 1814. Aqui, então, sobre as inovações técnicas e tecnológicas, nós temos as máquinas que foram desenvolvidas, né? E na Revolução Industrial foi muito importante ressaltar que os trabalhadores passaram a utilizar ferramentas a máquinas. Então, modificou bastante e foi bem complicada essa adaptação, né? Aqui nós temos a locomotiva a vapor. E aqui, falando da mecanização da produção, a imagem que geralmente não vem à mente é essa linha de produção, essa esteira, que vai passando essa esteira de montagem, na qual cada pessoa, cada funcionário é responsável por uma parte do processo e apenas aquela, né? A grande crítica a isso é o trabalho repetitivo e muitas vezes o trabalhador, o operário, ele não tem conhecimento do todo, ele só sabe daquela parte que ele executa, né? Aqui temos desde
produção de medicamentos, a embalagem de objetos em caixas, também temos ali aparelhos eletrônicos, né? Então, alimentos também, né? Uma gama de produtos. Todos os produtos produzidos em série, eles são feitos dessa forma, né? Alguns autores, eles dividem a Revolução Industrial em etapas. A primeira etapa foi entre 1760 a 1860, na Inglaterra, né? Começou na Inglaterra porque era um país que tinha recursos, esse país tinha dinheiro para investir e pôde aproveitar para desenvolver novas técnicas e novas tecnologias. Houve o aparecimento das indústrias de tecido de algodão, com o uso do tear mecânico, e na época o aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu para a continuação da Revolução. A segunda etapa da Revolução Industrial seria entre 1860 e 1900. Aí sim, outros países europeus, e também, também da Ásia, posteriormente, né? A Alemanha, França, Rússia e Itália também se industrializaram. O emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor à explosão, a locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos. Alguns autores ainda dividem a Revolução Industrial falando de uma terceira etapa. Essa terceira etapa seria a questão da criação, a partir de 1950, de eletrônicos, depois da informática, né? E que seria até os tempos de hoje. A Revolução Industrial, além de ter modificado a forma de trabalho, de ter transformado as ferramentas, de pessoas terem que se adaptar, em vez de trabalhar somente com ferramentas, trabalharem com máquinas, a produção em série, modificou muito as relações sociais e de trabalho. As pessoas passaram de trabalhar nas oficinas para as fábricas e indústria. Os artesãos passaram a ser operários. A produção artesanal virou uma produção em larga escala. Ficou uma linha, tiveram que se adaptar à linha de produção e montagem, né? E um trabalho bastante repetitivo. Os camponeses se transformaram em operários, porque houve migração das pessoas para as cidades e o trabalho disponível seria nas indústrias, passaram a ser operários, né? E essas transformações, elas expuseram os trabalhadores a condições adversas, e não tinham o amparo jurídico para protegê-los. As relações com o trabalhador ficavam a cargo do empregador. Era o empregador que fazia as regras, aí, obviamente favoráveis a si e não que beneficiasse os trabalhadores, né? Havia contenção de qualquer movimento que tentasse organizar os trabalhadores na busca de melhores condições de trabalho. Isso, tempos depois, acabou originando as organizações de trabalhadores que viraram em sindicatos, que foram se aprimorando e tipo os sindicatos que temos até hoje. Mas, claro, teve várias etapas até ser da forma que é atualmente, né? Quando eu coloquei ali condições adversas, que condições adversas eram essas? Eram ambientes de trabalho insalubres, as jornadas eram exaustivas, 12, 14 horas de trabalho, como já mencionado, o trabalho repetitivo, cada um fazendo uma parte e muitas vezes sem entender o processo como um todo, não poderia haver interrupções, até se vocês lembram no módulo passado, quando nós falamos sobre o filme Tempos Modernos, né? Uma parte até de uma forma bem engraçada foi colocada no filme quando criaram aquela máquina para o operário se alimentar sem ter que parar a produção. Claro que aquilo foi uma forma de ilustrar a questão do trabalho repetitivo, do trabalho que não pode ter interrupções, né? Mas, na verdade, o trabalhador, isso também mostrou no filme, qualquer ida ao banheiro, qualquer motivo
que a pessoa tem que parar não é bem-vindo, né? Porque o trabalho não pode parar, né? É a produção desenfreada, o trabalho contínuo não pode parar de jeito nenhum. A divisão de tarefas, né? Cada um fazendo a sua parte, a remuneração baixíssima e as habitações precárias. Por que ocorreu as habitações precárias também? Com a vinda dos camponeses para as cidades, as pessoas acabaram se aglomerando próximo às fábricas e, muitas vezes, devido aos salários muito baixos, as condições de vida, não tinham condições de ter uma moradia melhor. Então, essas são as repercussões negativas da Revolução Industrial. Então, por esse módulo de hoje, seria isso. Já tratamos o módulo anterior, mas também podemos retroceder um pouco. E tempos modernos tem muito a ver com a questão da Revolução Industrial. O filme retrata de uma maneira muito, muito completa, muitas vezes até mais que a gente está falando, está desenvolvendo teorias. Então, quem não viu no módulo passado, sugiro que veja, que é muito interessante que vai ver na prática isso que a gente conversou. Então, por hoje era isso. Encontro vocês no módulo 3. Tchau, um abraço.